Boa tarde a todos, sou Sofia Andrade, psicóloga clínica, para quem não me conhece, e hoje venho falar sobre ansiedade, o que é crise de ansiedade e o que se deve fazer quando isso acontece. A crise de ansiedade ou ataque de pânico é o momento em que os sintomas de ansiedade se manifestam de forma abrupta e intensa e são caracterizados principalmente por taquicardia, respiração irregular, medo e tremores no corpo. Na maioria das vezes, quem sofre de crise de ansiedade já possui um histórico de ansiedade generalizado ou síndrome do pânico, resultando no descontrole das emoções e da respiração, diante de alguma situação de stress ou até mesmo traumática. É frequente, por vezes, sentir-se mais ansioso em diversas situações do cotidiano, como na expectativa de algum encontro, na preparação de um trabalho importante ou quando recebemos alguma notícia. Entretanto, quando isso se torna frequente ao ponto de dificultar as tarefas diárias, a ansiedade deixa de ser uma característica própria e torna-se um transtorno. Estima-se que cerca de 30 milhões de indivíduos sofrem de algum transtorno de ansiedade. Na maioria das vezes, os quadros de ansiedade começam na infância ou na adolescência, mas pode também começar na idade adulta. O transtorno de ansiedade generalizada, contudo, é considerado patológico, comprometendo quer a saúde física, quer a saúde emocional. As preocupações e medos passam a tornar-se constantes e reais, de forma desregulada e de forma intensa. Quando essas sensações dominam a mente, podem gerar crises de ansiedade, ataques de ansiedade ou ataques de pânico. Então essa crise é caracterizada por uma profunda sensação de insegurança, medo e descontrole. É como um curto-circuito gerado no corpo e na mente, provocando uma descarga de noradrenalina e de adrenalina pelo organismo. Essas substâncias são responsáveis, junto com outros processos, pela manifestação física da crise, que duram poucos minutos numa alta intensidade. No momento em que esse alerta é gerado, alguns sintomas mais comuns podem ser percebidos, nomeadamente palpitação, coração acelerado, suores, tremores, falta de ar, sensação de desmaio, náusea ou desconforto abdominal, alguns formigamentos nas extremidades, a dor ou desconforto no peito, calafrios, sensação de calor, sentimentos de irrealidade, sensação de afogamento ou sufocação, despersonalização, ou seja, sentir-se fora de si mesmo, medo de perder o controle ou enlouquecer, medo de morrer. Portanto, estas demonstrações extremas de tensão dificilmente acontecem uma única vez para quem possui um histórico de ansiedade ou pânico, muitas vezes associado ao transtorno conhecido como agorafobia. Os ataques de pânico ou crises de ansiedade podem acontecer devido a uma situação específica de stress ou momentos traumáticos, ou seja, quando está num local muito movimentado ou num espaço fechado, num transporte público, em pontes, em alturas muito elevadas. Algumas vezes a crise de ansiedade aparece sem aviso e sem motivo aparente, apenas como consequência de um transtorno de ansiedade generalizada, com uma descarga de emoções acumuladas. Estima-se que cerca de 70% dos indivíduos ou dos casos de crise está associado à depressão e pode levar a outros transtornos, como a síndrome do pânico ou o transtorno obsessivo-compulsivo. Portanto, é preciso estar atento e procurar ajuda o mais cedo possível para se intervir e efetuar um diagnóstico preciso da sintomatologia em causa. Na próxima publicação vou falar como diferenciar os sintomas da crise de ansiedade e do infarto do miocárdio e sugerir também algumas orientações que possam ajudar nesse sentido. Portanto, despeço-me e desejo-vos uma ótima semana. Um beijinho a todos e até para a semana.